Salve, rapaziada do FNV Esportes e do Futebol Apaixonante, como é que vocês estão? Tudo certo? Vocês aí acompanhando? Hoje não tem Olá Olá, hoje estou aqui suprindo a função aqui do Thomas Lagoa. Muito prazer, sou Bruno Scacciotti. Estamos aqui para falar sobre temas polêmicos. Esse programa que deve estar indo ao ar já em 2022, já ali pelo dia 4, dia 3. Né, estamos aqui, o primeiro programa do ano, hoje especial. Vamos falar sobre polêmica, vamos falar sobre alguns temas interessantes, vamos falar sobre São Paulo. Será que o São Paulo caiu no Campeonato Paulista de 1991? Será que o Corinthians tem mesmo 2 mundiais com a Libertadores? O Palmeiras é campeão mundial de 51? Bom, estamos até o momento aqui com Silas Agostinho, né? Daqui a pouco chega Leandro Silva e Aline Tedesco. Silas, muito boa noite, né? Estamos gravando hoje, dia 17 de dezembro, uma chuvarada aqui em São Paulo. Mas eu quero saber de você, antes da gente começar pela primeira polêmica, quero saber de você qual dessas polêmicas aí, rebaixamento de São Paulo, Mundial do Corinthians, Mundial do Palmeiras, qual dessas mais te chama a atenção? Muito boa noite. Boa noite, Bruno. É uma satisfação imensa estar aqui falando com você na FNV Esportes e no Futebol Apaixonante. Bom, essas polêmicas aí, a todos os ouvintes, né? Um feliz 2022, você que vai estar ouvindo esse programa aí só no ano que vem. Bom, vamos lá, Bruno. Primeiro, os três é muito polêmico, mas eu acho que o do São Paulo ele consegue ser um pouco mais embaraçoso, vamos dizer assim. É como a gente colocar um campeonato que eu também falo que é muito polêmico, que é o João Avelange em 2000, que é muito polêmico. Um regulamento muito confuso, que fez aí um certo time subir da terceira para a primeira assim no instalar de dedos, né? Mas que não preciso falar. Mas eu acho que o do São Paulo é muito mais embaraçoso, até mesmo que o do Mundial do Palmeiras e o Mundial do Corinthians, que para mim, ao meu ponto de vista, eu acho que está mais que definida a polêmica, eu acho que é mais pela resenha. Muito bem. Então, antes da gente começar, vamos começar pelo Mundial de São Paulo, que popularizou. Aqui durante o programa eu vou jogar algumas matérias de jornais da época que falam um pouco sobre esses temas. Então, vamos começar então com o rebaixamento do São Paulo, que tem esta matéria, que aqui joga na tela, uma matéria da Folha de São Paulo, do dia 21 de junho de 1990. O São Paulo vai disputar a segunda divisão de 1991. Aí também tem algumas outras notícias aqui, né? E aí conta que o São Paulo foi eliminado pelo Botafogo e vai disputar a segunda divisão de 1991. Silas, aí eu jogo a pergunta para você. Logo de cara, na lata, já jogo essa questão. O São Paulo realmente foi rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista de 1991? Inclusive, diga-se de passagem, Campeonato de 1990, esse do São Paulo, que teve uma final inédita, que foi Bragantino e Novo Horizontino. Bragantino aí, na época, comandado por um técnico pouco famoso aí, o técnico do Bragantino na época. Mas quero ouvir de você. O São Paulo foi rebaixado, Silas? Então, Bruno, vamos falar assim. Pelo que eu entendi desse campeonato, o São Paulo terminou em 15º e não conseguiu a classificação. Há uma cláusula lá uma cláusula que eu particularmente não desacredito que exista, porque todo campeonato existe, uma divisão, né? Divisões em elite, que dizia que não rebaixaria, mas tem alguns relatos assim que eu vi muitos vídeos, tem um vídeo do Tele Santana, se eu não me engano, tem um vídeo do Zete, que trabalhavam numa equipe, e eles disseram que realmente o São Paulo tinha caído em 90 no Paulista. Eles afirmando isso. E com base na informação, no regulamento do torneio, o São Paulo, logicamente, caiu Ele caiu. Ele caiu, logicamente, até porque, se eu não me engano, tinha só 16 times no torneio, mais ou menos assim, foi uma coisa parecida. E assim, essa polêmica traz até hoje. Só que falar assim, que, pô, o time não caiu, é como eu disse lá no começo, pô, não tinha rebaixamento, foi igual vamos colocar lá aquele torneio João Avelange, não tinha rebaixamento também. Mas do nada os caras fizeram um bololô lá e subiu todo mundo.
é meio suspeito. Então, quer dizer, a gente vai cancelar o título do Bragantino? Merecido, que olha os times que estavam no Horizontino, tinha acabado de ser construído, né? Um time que estava começando a sua vida, chega no final de um Paulista, né? E o Bragantino, que jogava o fino da bola, né? Aquele Bragantino que era maravilhoso, comandado pelo Luxemburgo. Mas voltando ao São Paulo, eu tenho certeza absoluta que foi uma questão de rebaixamento, não teve, sem dúvidas alguma, o time do São Paulo abandonou, apesar de ser um puta de um time, mas era o início de um trabalho do Tele Santana que talvez se tivesse caído para a Série B, não teria feito sucesso nos anos posteriores. Encontrando aqui na tabela, o São Paulo jogou no grupo 1 e terminou na 8ª posição do grupo 1, né? Grupos dividido em 12, pelo que eu estou observando aqui. Foram 23 jogos, 8 vitórias e 7 empates e 8 derrotas. O São Paulo ficou por 2 pontos para classificar para a próxima fase e acaba indo disputar uma repescagem. E aí na repescagem o São Paulo acaba não sendo campeão. Regulamento muito confuso. Encontrei aqui, inclusive, uma brecha do regulamento. Vou até jogar aqui na tela para quem está nos assistindo e para quem está nos escutando. Eu irei ler, né? Mas eu vou jogar aqui. Só tem que tomar cuidado com os caracteres, porque aqui no StreamYard não pega tudo. Mas aqui, ó. Para o campeonato da primeira divisão de futebol profissional de 1991, o grupo 1 será constituído pelas 14 associações classificadas para disputar a quarta fase do campeonato de 1990. E o grupo 2 será constituído pelas 10 associações restantes que não se classificaram para a quarta fase e mais 4 advindas da divisão especial de 1990. E aí, no segundo parágrafo, diz: no campeonato da primeira divisão do futebol profissional de 1990, não haverá descenso à divisão especial de futebol profissional, mas a partir de 1991, ou a cada ano, haverá o descenso de uma associação na primeira divisão de futebol profissional, o acesso de uma associação da divisão especial de futebol profissional. Isso aqui é um parágrafo longo, diga-se de passagem. Mas eu queria que você comentasse um pouco, Silas, sobre esse parágrafo, né? Que fica muito confuso, porque fala que o grupo 2 tem time da divisão inferior, mas aí passa de fase, aí joga uma repescagem, mas não tem rebaixamento. É um problema, como você diz, né? A gente pode considerar essa polêmica do São Paulo mais por conta do regulamento em si? Sim, a gente pode contar, porque tem uma reportagem que eu estava vendo, eu vou tentar meio que resumir. O rapaz que fez essa reportagem, do Fernando Santos, ele fala, que ele crava assim perfeitamente que realmente o São Paulo caiu. Pode dar o Google aí que ele caiu pelo regulamento e não tem como que, não tem uma coisa para mensurar ou falar assim, poxa, será que dá para a gente passar a régua? Aí você vê esse regulamento. Então vamos lá, eu tinha 12 grupos, ou seja, então eu tinha 12 tipos de acesso. Aí eu coloco o primeiro. Se eu tenho 14 times, eu fico fora da classificação. Pelo que eu entendi, ficou em oitavo, certo? E depois da refrescagem ele não conseguiu. Correto. Então, ou seja, os 7 primeiros se classificaram. Desculpa. Os 6 primeiros se classificaram. De 14 ficou 8, então o restante foi tudo jogar a de acesso. Ou seja, foi para a Série B. Foi para a Série B. Aí inventaram um regulamento que não caía. Mas peraí, então você unificou o Campeonato Paulista com todos os times de São Paulo, porque para ter 12 grupos você deve ter colocado aí, vamos colocar 12 grupos com 14 times cada um. A gente está falando de quase uma Copa São Paulo. 150 times por aí, mais ou menos. Pô, são times pra caramba e é rodada pra caramba. E aí você fala, pô, o São Paulo não caiu. Pô, ficou em oitavo. Se ele for jogar o acesso, que ele caiu. Ele automaticamente caiu. Isso é lógica. Pô, eu tô lá, eu tô no nível 1, vamos lá, tô jogando videogame, aí eu tô no nível 1, tal, eu perco. Vamos jogar no FIFA, vamos colocar um jogo assim. A gente tá lá jogando online, tal, eu tô na primeira divisão, eu pego uns 5, 6 jogos, reduzo minha elite. Eu caí, pô, eu tava na primeira, eu caí pra segunda. Não tem rebaixamento? Tem.
É natural. Eu acho que essa questão ficou muito vago. Esse regulamento é muito confuso de verdade, porque e pode ver que todo paulista, todo campeonato paulista, campeonato estadual, que teve Copa do Mundo envolvida, foi uma bagunça. Foi em 94, 98, 2002, antes de 2002, né? Depois que fizeram uma unificação vamos colocar assim, uma unificação de regular as datas, né? Tentaram manter padrão da FIFA, deu uma amenizada, mas mesmo assim ainda continua muito bagunçado o campeonato, esse calendário. E os paulistas antigamente, em ano de Copa, era uma lástima. Pode ver que tem times que você fala assim, pô, por que esse time ganhou, né? Por exemplo, eu lembro muito de uma final Ituano e São Paulo com um super time, colocaram apelido de Super Paulistão. Tinha 4 times, cara. Tinha 4 times. Quem ia jogar com um Super Paulistão? Tinha o tal do Rio São Paulo, então tinha muito campeonato envolvido, né? E, e esse foi mais um campeonato que deixou a desejar, mas que ainda é falado muito. Por exemplo, um lateral direito que jogava lá, eu lembro muito bem que eu vi essa entrevista, o Zé Teodoro, não sei se você se recorda, se tem esse. E ele crava assim, ó, eu não me lembro de ter jogado acesso nenhum. Eu joguei um campeonato inteiro. Eu só disputei títulos no São Paulo, né? Aquilo era da época dos minutos, então ele ficou uns 7 anos lá no São Paulo, ele conseguiu bastante façanhas, mas ele mesmo fala que ele não se recorda desse incidente. Mas que, eu repito, eu tem até no YouTube aí, pode procurar, o Tele Santana fala, o Zete fala, muitos caras daquele time saíram, caras bons, caras que eram de não renome, então, como diria a minha saudosa vozinha, onde há fumaça, há fogo. Então eu acredito que o São Paulo tenha assim, jogado uma divisão inferior. E sim, rebaixado, mesmo que o regulamento não permita. A gente pode, só para fechar esse assunto de São Paulo, e aí a gente já partir para outra polêmica, a gente pode dizer que essa repescagem que o São Paulo disputou foi uma divisão de acesso, se é que a gente pode dizer assim? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que esse grupo 2 que foram bolado aí, e para mim essa é uma segunda. É a Série B. Para mim é a Série B. A Série A2, né? Vamos falar assim. Série A2. É uma liga de acesso. Pelo entendimento do, do campeonato, o regulamento do campeonato, a gente entende que a A2 é isso. De certa forma, é isso daí mesmo. É uma liga, uma divisão de acesso. Acho que só tinha 14 times, eu não lembro quantos paulistas tinham naquela época na Elite 1, quantos tinham na Elite 2, então fica mais complexo assim. Muito bem, passando para o tema talvez mais polêmico, aqui ó, vou aqui jogar na tela. Que história é essa de 2 mundiais com uma Libertadores? Vou até compartilhar aqui, ó. Temos mais uma matéria de jornal para quem estiver acompanhando no YouTube, que é esta aqui da Gazeta Esportiva, essa foto, campeão do mundo de 2000 e esse timaço do Corinthians. Tem aqui o Dida, tem o Adilson Batista, que hoje é técnico, Rincon, Vampeta, Luizão, Índio, Ricardinho, Marcelinho Carioca, enfim, um baita time esse do Corinthians que ganha na fase de grupos do Raja, do Al Nasser e empata com o Real Madrid, chega na final e derrota o Vasco. Porém, é um mundial muito polêmico, né, Silas? Primeiro porque é disputado aqui no Brasil, começa por aí. E também tem o ponto de uma final contra o Vasco. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse Mundial aí de 2000 do Corinthians, porque tem gente que diz que é do Boca, porque o Boca também jogou aquela Copa Intercontinental. Eu quero te ouvir. Bom, vamos lá, eu começo assim. Primeiro, convidados. E teve convidados, sim.
tá? Eu vejo o Vasco como convidado e vejo o Real Madrid como convidado. Vou explicar o porquê. Campeão da Champions daquele ano foi o Manchester United, todo mundo lembra, né? Contra o Palmeiras lá no Intercontinental, ganhou deles e tal. O Real Madrid ganhou do Vasco em 99, né? O Mundial. Não, desculpa, em 98, que o Vasco era o campeão daquele ano. Para mim, no lugar do Vasco era para ser o Palmeiras, na meu entender. E se tivesse que o Real Madrid, para mim tinha que ser o campeão da UEFA. Que se eu não me falha a memória, foi aquele super time do Valência. Agora eu tenho que dar um Google aqui. Campeão da UEFA. E, se eu não me engano, foi esse mesmo. Você diz da Liga Europa? Isso. Uhum. Foi o Valência. Foi aquele super time do Valência histórico que marcou história tanto Então, para mim deveria ter sido o Valência, mas aí a FIFA optou para pegar os dois últimos campeões mundiais. Não entendi o porquê do Palmeiras não ter ido, né? Foi o campeão africano, foi o campeão asiático, campeão da CONCACAF, se eu não me engano, foi também. Que essas pedreiras foram tudo pro grupo do Manchester United, que para mim fez um dos jogos assim mais aclamados ao meu ver, né? Que foi Vasco, foi o jogo que colocou o Vasco na final, Vasco e Manchester United, onde o Edmundo fez até chover naquele jogo, foi 3-1 pro Vasco, foi um show de bola, foi um jogão assim sensacional. Bom, voltando ao regulamento, o Corinthians nessa história tinha sido bicampeão brasileiro, né, 98 e 99. Eu achei justo também ter chamado eles. Mas uma vez eu estava vendo a entrevista do Blatter, ele já disse sobre ele se arrepende do regulamento que tenha feito, mas não vejo mais dessa maneira. Por quê? Realmente precisa do time anfitrião. Se uma Copa do Mundo tem, o país cede, por que não pode ter? Então acho que isso foi muito válido. Então por que não premiar o campeão nacional do país? A questão de ter sido disputada no Brasil é porque a tradição dava no Japão, né? A tradição se falava no Japão. Então, para todo mundo foi uma surpresa. E até então, desde 2013, se eu não me engano, é em outros países agora, né? Foi Marrocos, agora está sendo Emirados Árabes. Então, um novo formato, um novo pensamento. Tirou aquela cultura de ser só lá no Japão, lá naquele estádio de Yokohama, que a grande maioria dos brasileiros tem grandes histórias. Né? Meu time, por exemplo, que é o Corinthians, tem uma história linda que fez 9 anos ontem. Mas voltando a esse aspecto, eu não vejo mais o time sede deveria existir, mas ao meu entender, se tivesse um convidado ali, era o Real Madrid e o Vasco, que para mim poderia ser muito bem o Valência e o Palmeiras. Ou O até o que próprio. Pode falar. o Valência, você disse? O próprio Valência? Isso, o Valência. O que chama muita a atenção, né, principalmente eu fiquei de dar meu ponto de vista sobre o rebaixamento do São Paulo, que na minha opinião, São Paulo não foi rebaixado particularmente por conta da repescagem. Eu entendo a repescagem como como é que eu posso dizer? Uma ponte para tentar levar para o mata-mata e não um descenso, mas coisas diferentes. Mas é um regulamento muito confuso, um regulamento realmente muito confuso. Mas sobre esse Mundial de 2000, o que causa muita estranheza, principalmente são as equipes classificadas, porque olhando aqui os classificados, você tem que foram campeões em 99 apenas o Raja, o Necaxa do México, o South Melbourne, falei bonito agora, South Melbourne, e o Manchester United, que são os campeões de 99. O resto é campeão de 98, inclusive o Real Madrid vai como campeão, o atual campeão mundial. Então, isso talvez, Silas, pode ser algo que tenha, talvez,
desvalorizado? A gente pode dizer isso, que trazer as equipes de 98, que talvez não tinham mais aqueles mesmos elencos, né? O Vasco manteve uma baita base, né, de 98, né? Ainda tinha o Edmundo, o Romário chega depois, mas é, esse tempo, né, que passou, é como se, sei lá, o Flamengo de 2019 fosse disputar o Mundial de 2021. Isso causa pode ser o que causa a estranheza? Sim, exatamente. É isso que causa estranheza. Realmente foi outro campeonato muito mal organizado. Isso eu tenho que confessar. Calhou de ter dois times brasileiros campeões em 2 anos seguidos, né? Que foi o Palmeiras e foi o Vasco, né? Se eu não me engano, 97 foi o Cruzeiro, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória. Uhum. Isso contra o Borussia. Isso aí, ó. Então, a gente calha num campeonato que teve 3 anos seguidos times brasileiros, né? Poderia ter sido o quarto se não fosse a roubalheira lá, mas enfim, não vem ao caso agora. E esse caso eu vejo assim que o Corinthians mais se aproveitou da situação e aproveitou o ingresso do campeonato, do torneio, do que praticamente os outros times, porque ninguém deu atenção. O Mundial de Clubes, ninguém deu atenção. Só que daqui, por exemplo, acho que ano que vem, era para ser esse ano, né? Não sei se vai rolar, a questão dos 21, dos 22 times, né? Que vai substituir o campeonato. Eu esqueci o nome do campeonato agora, do torneio lá de A seleções. Copa das Confederações? Copa das Confederações. Então agora vai ser muito mais importante esse título. Por exemplo, um Manchester United, a fase que ele vive hoje, ele não vai ter chance de chegar no Mundial nunca mais na vida, né? Foi um time de peso, camisa e tal, mas que hoje vive uma lástima incrível. Então eles não aproveitaram a oportunidade deles. O Real Madrid, claro que vai conseguir, porque o Real Madrid tem um puta de um time, tem uma estrutura, ganhou um monte de vezes aí o Mundial. Mas por exemplo, o Manchester não vai ter chance. O Vasco, então, não vou nem falar, né? O Vasco não dá nem pra falar. A situação do Vasco ali é deprimente. Mas sim, eu acho que o Corinthians foi o único que se aproveitou desse torneio. Tinha um ótimo time. O Vasco, para mim, era muito mais time, né? Que tinha os dois Juninho, Ramon, Felipe, Edmundo e Romário, que dispensa qualquer comentário, qualquer apresentação. E não foram efetivos o suficiente de levar esse título. Ao meu ver, esse título é válido. Agora, a questão Libertadores, a gente entra numa polêmica que o Palmeiras gosta de uma polêmica. Eu acho que o Palmeiras gosta de uma polêmica. É aquela mesma situação daquela taça Gomes Pedrosa, que hoje é um dos brasileiros do Palmeiras, que é o de 67. A gente volta lá um pouquinho. Foi disputado 2 torneios no mesmo ano. Não estou defendendo, mas eu vejo meu ponto de vista quando eu vi que me explicaram o que era. Da primeira fase, do primeiro ano, era tipo uma Copa do Brasil. E o do segundo semestre, do primeiro semestre era tipo a Copa do Brasil, e o do segundo semestre era o Campeonato Brasileiro. Só que os caras não trocaram o nome. E calhou que o Palmeiras ganha 2 vezes seguidas. Né? Você pode ver que em 68, se eu não me engano, tem uma diferença lá, que uma vez é o Santos e outra vez é o Palmeiras, se eu não me engano. Uma vez tem o Bahia e outra vez tem outro time. Então, são várias situações que a gente tem que fazer, mexer todas essas situações. Mas voltando ao Mundial, eu acredito que esse regulamento aí foi um pouco bagunçado. Não sei qual foi o critério usado, mas, por exemplo, se falar quem foi convidado ali, eu vou ser muito sincero, como sempre fui. O Real Madrid e o Vasco foram os convidados. Até que o Vasco, se for puxar um critério assim mais criterioso, ele poderia ter sido puxado por ter sido campeão da Mercosul, né, que é a extinta Mercosul, que hoje é a sul-americana para a gente aqui. Poderia ter sido campeão dali, né? Então eu volto à tese. Então o Real Madrid foi convidado?
Porque quem ganhou a UEFA foi o Valência. Então fica esse critério aí que assombroso aí, que eu não sei como, mas eu acho que o Corinthians foi merecidamente campeão desse título. Por mais que seja corintiano, eu assumo que se fosse qualquer outro time, eu falaria a mesma coisa, porque não tem embasamento assim preciso de que pô, o Corinthians foi convidado. Não, o Corinthians foi como time sede, país sede do torneio. O torneio foi sediado aqui, pô, graças a Deus, obrigado, né? Obrigado, aí não tem o que fazer. Mas o restante foi convidado sim. Tanto o Vasco quanto o Real Madrid, para mim, são os convidados desse torneio. E aí, uma última pergunta que eu faço para você. Você citou do troféu Gomes Pedrosa e a Taça Brasil que o Palmeiras tem 67, se eu não estou enganado. Aí eu te pergunto, né? No mesmo ano, em 2000, lá pro dia, até peguei aqui a data, em novembro, né? Esse Mundial do Brasil é realizado em janeiro, e no final do ano a gente tem aquela Copa Intercontinental no Japão, Real Madrid Boca. O Boca, no caso, sai campeão, gol do Palermo, o Roberto Carlos até diminui, mas o Boca sai com um título. A gente pode considerar que tivemos 2 campeões mundiais no ano de 2000? Bom, conforme foi campeão intercontinental, certo? A FIFA validou. Então podemos falar assim que o Corinthians é o primeiro campeão mundial FIFA e o Boca Juniors sim campeão mundial intercontinental. Intercontinental, sim, sim. Podemos considerar 2 mundiais num ano só. Vamos só para aumentar essa polêmica. Pode No ano falar. que tiver esse campeonato, que vai ter os 22 times, os 22 clubes, esse mundial de clubes, e o campeão mundial do mesmo ano, com apenas 6 clubes, será que ele também não vai poder ser campeão? Essa fica esse detalhe, porque vai ter 2 mundiais num ano só, Uhum. daqui para frente. Então, por exemplo, se calha aí de, por exemplo, o Corinthians ganhe novamente. Esse de 22 clubes, 24, desculpa, 24 clubes, que vai ser todo ano de Copa, um ano antes da Copa. E pega o campeão que seja o Real Madrid, de 6 clubes. São Paulo fica minúscula. Começa por aí. São Paulo fica minúscula. Se ganhar outra aí, então aí já viu, né? Então essa polêmica vai continuar, vai persistir, acho que por restante, por muitos e muitos anos. Mas, ao meu ver, 2 campeões mundiais, Boca Juniors e Corinthians. Eu vejo da mesma forma, daqui também é o meu ponto de vista. Primeiro porque eu vejo o Corinthians como o campeão do país sede. Se a gente for lembrar, no ano que o Galo perde o Mundial em 2013 para o Raja, ele perde para o time da casa. Então se o Raja ganha, o Raja na teoria seria o campeão mundial sem o título continental, né? A Champions League lá da África. Então, eu vejo desse ponto. E também tem um outro ponto que esse modelo de Mundial de 2000 ia acontecer no outro ano, ia acontecer em 2001, ia acontecer na Espanha. Inclusive, o Palmeiras ia disputar esse Mundial. O Palmeiras vai disputar como campeão de 99 e vice de 2000. O Boca vai como campeão de 2000. E o Real Madrid participa como campeão da Champions e o campeão do país sede ia ser o Deportivo La Coruña, o grande Deportivo La Coruña, que da época tinha o Mauro Silva, mas esse campeonato mundial acabou não acontecendo por conta de calendário, a FIFA acabou deixando de lado por conta dos patrocinadores e aí acabou não rolando. Então, para mim, Corinthians e Boca também, campeões mundiais de 2000, e o Corinthians acaba tendo 2 mundiais e uma Libertadores. E também tem o caso do Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid é campeão mundial e não tem Champions League. O Atlético ganha ali na década de 70, 80. Inclusive, se eu não estou enganado, em cima daquele Independiente que era o rei de Copas na época. Então, fica aí a questão. Mas vamos agora para
O mais polêmico. Esse aqui, esse aqui a galera, né? Esse aqui gosta, né? Vamos lá, porque temos aqui na tela, né? Quem estiver nos acompanhando no YouTube, Gazeta Esportiva do dia 23 de julho de 1951. Palmeiras campeão do mundo, emocionante desenrolar do embate entre Palmeiras e Juventus, em que pontificou a superioridade dos brasileiros, muito embora o resultado final acusasse empate de 2 tentos. Palmeiras campeão do mundo, tem até a foto aqui dos jogadores do Palmeiras campeões aqui, a coroinha da Taça Rio. E temos então o Palmeiras campeão mundial. Silas, te joga essa pergunta. O Palmeiras realmente é campeão mundial de 1951? Ô, Bruno, eu vou começar assim pela história, né? Em 50 eu acho que foi 50 eu acho que foi o dia mais triste do futebol brasileiro. Mas ao mesmo tempo foi a melhor coisa que aconteceu para o futebol brasileiro. Porque o brasileiro passou a dar valor ao futebol. Aquela coisa que ele sempre amou, mas nunca deu atenção à seleção brasileira, aos seus craques, aos seus jogadores, à vontade de ganhar, sabe? Se nós ganhamos, se nós temos o rei do futebol, se a gente tem títulos e títulos, mais títulos com a seleção, acho que é a única seleção campeã de tudo, se não me falha a memória. Ela consegue ser grande nesse aspecto. Só que aquele momento era uma frustração muito grande para nós, né? Poxa, a gente não ganhou um Mundial que é nossa casa, no Maracanã, aquela coisa bonita e, e tal. E aí inventam um campeonato, inventam um torneio, né? Que pega lá um time de cada campeão mundial na época, né? Se eu não me engano, tinha o time do Uruguai, tinha o time da Itália, tinha time brasileiro. Ó, aqui, ó, passar aqui para quem tá nos escutando. Tem o grupo Rio de Janeiro e o grupo São Paulo. O grupo do Rio tinha Vasco, Sporting, Áustria Viena e Nacional do Uruguai. No grupo de São Paulo, Palmeiras, Juventus, Estrela Vermelha e Unice da França. Esses são os times. São os times. O eixo Europa-América do Sul, né? Que foi por anos e anos e anos jogar a Copa do Mundo, né? Só vem os outros times depois, né? Acho que 74 ou 78, eu não me lembro. Não recordo muito bem. Então, mas enfim, voltando ao assunto, eu acho que, por exemplo, eu não consideraria um mundial, um torneio mundial, mas que não com a mesma relevância, por exemplo, do Mundial FIFA de 2000. Ah, mas Silas, você está falando que não é. A relevância é diferente. O critério é diferente. Qual foi o critério usado para colocar o Palmeiras nesse torneio? A mesma coisa, qual foi o critério que foi usado? Aí eu vou para 52, tá? Qual foi o critério que foi usado para colocar o Corinthians em 52? Por exemplo, Bruno, se o Corinthians ganha aquela final com o Fluminense, que o Fluminense é do 52, certo? Se o Corinthians ganha aquela final, então seriam três mundiais com a Libertadores? Fica a dúvida. O Mundial de 51 ele não é reconhecido. Ele foi, para aquela época, importante para o futebol brasileiro pela talvez a chamada humilhação que o futebol brasileiro sofreu naquele ano de 50. Então, vamos dizer, é uma anestesia para a dor de um doente. Então, colocaram lá o Palmeiras foi com aquele time muito bom. Eu vi alguns lances do Liminha, assim, que passa. Ele jogava demais esse cara. E não dá para você falar, pô, é campeão. Ah, ganhou da Juventus de Turim. Beleza. Mas não dá para você afirmar, cravar. Porque esse título nada mais é como os outros títulos mini mundiais. Tem um que o Botafogo tá tentando buscar lá, que ele tá falando que é tricampeão mundial. Tem esse do Atlético de Madrid. Tem um monte aí de títulos aí que é mini taça mundial, taça do mundo, taça não sei das quantas. Isso aí é só é festival. Esse torneio para mim foi festival. Mas
de um peso importante, porque a seleção tinha perdido no ano anterior o seu Mundial dentro de casa. Aquilo lá foi uma anestesia para o povo brasileiro. E usaram o Palmeiras. E o Palmeiras se glorificou. Por exemplo, como o Fluminense também ganhou em 52 e depois nunca mais existiu esse torneio, só foi existir em 60, que aí sim já tinha inventado a Libertadores e tinha inventado a Copa, a Champions League, que aí começou com 2 títulos do Peñarol, 2 títulos do Santos e a história foi sendo escrita. Mas eu acho que o primeiro campeão, assim, acho que o primeiro campeão mundial é o Real Madrid. Se eu não me engano, é o Real Madrid. De 60? É de 60. Ou É, foi o Real Penharol? Madrid. Foi Real o Real Madrid. Madrid. O Real Madrid de Stefano. Aí eu vou ser um pouco advogado do diabo aqui. Aí eu te pergunto, né? A gente pode levar em consideração que o único torneio mundial que nós tínhamos da época era a Copa do Mundo entre seleções. E não tínhamos ainda nem existia a Liga dos Campeões à época, né? A Liga dos Campeões aparece mais para frente. Talvez por não ter essa competição, da mesma época que talvez a gente não tem os registros do futebol brasileiro antes de 59, né? Então, o Campeonato Brasileiro se coloca de 59 para frente, a gente não tem esse registro mais para trás, a gente não sabe se, na teoria, tinha um campeonato que simbolizasse o campeonato nacional aqui no Brasil. Por não termos esse registro, isso talvez não credencie a Copa Rio como Mundial de Clubes? Eu acredito que sim, cara. Não credencia, porque até então, quem ligava pro futebol, né? Vamos falar assim. O povo começou a ver o futebol, depois começou a dar renda para eles. Até então ninguém ligava para isso. Os caras jogavam com chuteirinha aí, com bota, os caras não estavam nem aí. Era bem amador, mas não os registros, mas em si, como eu disse, os registros falam por si. Por exemplo, esse jornal fala uma. Não é que vão falar um absurdo, mas fala uma coisa mais sem contexto. Por quê? Aí voltamos a 50. Tínhamos a Copa do Mundo era aqui, a gente estava todo animado, que a gente ia conquistar, que o Brasil era isso, aquilo, e avacalhou. De novo, continua sendo para mim um título que meramente para mim será um festival pelo mundo. O primeiro campeão mundial, para mim, todos os tempos, vai ser o Real Madrid de Stefano. Não por desmerecimento aos times que desse torneio participaram, mas eu acho que não tinha um critério. Um critério para falar assim, Bruno, você vai jogar o Mundial, vamos colocar o Thomas, vai jogar o Mundial, um critério assim aleatório. Por que chamaram o Palmeiras? Porque poderia chamar outro time, poderia chamar o Flamengo, podia ter chamado Vasco, outros times que poderiam estar lá participando, que eram grandes naquela época. O próprio São Paulo, que estava em reconstrução, que tinha até então um dos maiores jogadores do mundo, né? Que tava, que é o Leônidas da Silva, se não me engano, ele estava nessa época aí. Tinha o Mestre Zizito, que jogava pelo Botafogo. O próprio Garrincha, que estava começando sua carreira no Botafogo. Então tem muitos caras que poderiam ter jogado esse campeonato e não jogaram. O Corinthians, que era traçado como um dos times mais bem montados do país naquela época. Então, são coisas que, assim, qual foi o critério? Eu não sei nem se o Palmeiras ganhou o Paulista de 50 ou ganhou o Paulistão de 51, não lembro. Não lembro não, né? Mas eu não tenho essa informação. Mas eu acredito sim que não teve um critério, um dedo para falar assim, ó, vou levar esse time. Pô, levou um time sueco. Um time sueco. O Estrela Vermelha, se não me engano, é belga, né? Yugoslavo. Yugoslavo nem existe mais, rapaz. Deve ser Bósnia e Herzegovina. Por aí, por aí. Deve ser por aí. Então, da Iugoslávia. Então, você percebe que não tinha um critério maciço, mas eu não tiro a importância dele
dentro do futebol. Porque uma coisa é certa, depois desses dois torneios, né, que foi o de 51 e 52, eu acho que a entidade máxima do futebol, onde ela nasceu, ela passa a dar atenção a esses campeonatos, e aí formam um torneio continental na América do Sul e um torneio continental na Europa, e aí se forma o Intercontinental, que é considerado como um Mundial de Clubes. Em suma, pelo que eu entendi, né, Silas, da sua fala, esse Mundial seria meio que entre muitas aspas, um curativo, vai, para os brasileiros após a Copa de 50, e também se torna para a FIFA um exemplo para formar uma competição intercontinental mais à frente? Exatamente. Para mim, ele é um torneio tão importante quanto. Aí eu volto no Corinthians. Para a FIFA, é um torneio 51 e 52, é tão importante quanto o de 2000 foi, né? Com a segregação de times dentro do Mundial, né? Colocando todos os continentes. Né? O campeão da CONCACAF, campeão da CONCACAF, campeão da, da, da Ásia, o africano, o europeu e o sul-americano. E o país sede. Então, ele foi um pontapé inicial para um novo tipo para uma coisa mais justa, né? Vamos colocar assim. A Copa Rio de 51 e 52 é exatamente isso. Ele faz com que a FIFA enxergue com bons olhos um torneio entre regiões, né? Entre continentes, e depois um mundial. E assim, para os ouvintes que não sabem, os torneios mundiais, né, chamados mundiais, só eram disputados pelo eixo sul-americano e europeu. Não existiam outros times, se eu não me engano, é até 70, que aí vai para o México. Não me falha a memória. Tá? Que aí entra o México entra bem nesse campeonato, bem no torneio, mas só existia dois continentes, o sul-americano e o europeu, que disputavam qualquer tipo de título mundial. O apresentador também vai se colocar na chuva para se molhar. Estamos aqui, então. Eu parto do mesmo princípio que você, Silas. Eu vejo esse Mundial do Palmeiras como um torneio muito importante mais à frente, mas eu não vejo ele como um título mundial para a gente colocar naquela lista seleta, vai, de São Paulo, 3 vezes campeão no mundo, Santos, 2 vezes campeão no mundo, Flamengo campeão de 81, Grêmio de 83. Eu não vejo assim, como também não vejo do Fluminense, esse do Botafogo. Eu vejo da mesma percepção que você, de 60 até hoje. Eu não coloco também por conta que esse foi um torneio organizado na época, não existia a CBF, mas tinha a CDB, que era a Confederação Brasileira de Desportos, com auxílio da FIFA. A FIFA auxiliou montar esse Mundial de Clubes. Salve o engano, posso estar falando muita bobagem nesse exato momento, por conta da competição já ter acontecido no Brasil um ano antes, em 50. Então, por esse motivo, tem o auxílio da FIFA. E se a gente for, aí eu vou levar para um lado de seleções, porque recentemente a gente viu uma seleção uruguaia querendo ter mais 2 Copas do Mundo, né? Com um tetracampeonato, vai ser que a gente pode dizer assim, por conta dos títulos olímpicos de 24 e 28, que a FIFA também auxiliou na construção. Porém, eu não considero o Mundial de Clubes, uma Copa do Mundo, considero Olimpíada. É outra coisa, é outra organização. Quem organiza é o COI, a FIFA apenas deu auxílio. Então, na minha sincera opinião, e muitos palmeirenses podem ficar um pouco chateados comigo, o Palmeiras não é o campeão mundial de 51. Eu vejo ele como um título muito, muito importante. Mas não vejo ali na lista repleta junto com o Real Madrid, que é o maior campeão, com São Paulo, com Santos, com Corinthians, com Flamengo e com outros clubes aí que também já conquistaram tanto a Copa Intercontinental quanto o Mundial de 2000 até
os dias atuais que nós temos, que teremos em fevereiro, com o Palmeiras disputando. O Palmeiras pode conquistar o Mundial de Clubes da FIFA, vai pegar ali o vencedor de... Me fugiu o time que pode enfrentar a equipe do Palmeiras. Se eu não tenho enganado, é o Al Hilal. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. E aqui no Futebol Apaixonante e no FNV Esportes teremos toda a cobertura desse Mundial de Clubes nesse ano de 2022. Silas, antes da gente finalizar, tem algum ponto dessas polêmicas que a gente não tocou e que você gostaria de comentar antes de nós finalizarmos? Ah, meu amigo, não. Essa questão do São Paulo aí, o único time que não teve. Primeiro eu vou falar do Santos, né? O Santos não tem polêmica nenhuma, né? Todo jogo, todo campeonato que ele foi lá e ganhou. O Santos. Vamos lá. O Santos não teve nenhuma polêmica, até porque o Santos não tinha tempo para isso. Ou era grande ou era. Ou tava ganhando título ou tava ofuscado assim no cenário, né? O São Paulo, ele, ele sofre nesse campeonato, mas os anos seguintes são para mim os maiores da história do clube, né? 2 mundiais, 3 finais de Libertadores, Campeonato Brasileiro, uma ascensão gigantesca no cenário mundial, né? Então eu acho que se tivesse caído, talvez ele não teria escrito essa história gigantesca que foi escrita, né, durante os anos 90, né, no início dos anos 90, né? Em contrapartida, falo do Palmeiras. O Palmeiras também, esse título mundial, que por mais que eu diga que ele seja uma anestesia para o torcedor brasileiro da época, que ficou frustrado pelo não campeonato mundial, o Palmeiras ele entra numa era gigantesca também de muitas vitórias e que conseguiu, o único time que conseguia parar o Santos de Pelé, né? Era o Palmeiras, a academia palestrina, né? Então, que foi um grande marco também para esse time, essa conquista do título. E para o Palmeiras e para o Corinthians a mesma coisa, né? O Corinthians ele ganha um espaço no cenário nacional muito gigantesco, né? Com um título mundial, desde que aí passa a ter um grande um período assim um pouco sabático de 2012, 2003 a 2007 mais ou menos, um sabático, mas vamos dizer assim entre altos e baixos, mas que esse título dá muita moral ao Corinthians, por exemplo, chegar no mundial e falar, ó, ele foi o primeiro campeão mundial, o primeiro campeão mundial FIFA. Então dá uma certa ênfase e uma grande estralo nas histórias desses 3 clubes. São fatos que são polêmicos, mas que são de extrema importância para todos os 3 clubes, porque foi uma contrapartida de uma história linda contada aí, que os livros e a realidade que vivemos está sendo contada hoje. E para a FIFA, né, com o Mundial de 51, o Mundial de 2000, que é uma nova ascensão, uma nova visão, uma nova vir da FIFA, né? E, e vamos ver aí. E o Paulista, né, que na verdade o Campeonato Paulista nunca evoluiu desde 90, né? Bruno, se eu perguntar para você, você fala qual vai ser o regulamento do ano que vem? Você vai falar para mim, eu não sei. Que é um regulamento todo confuso, que ninguém entende nada. Então até hoje a gente está com esse problema do Paulistão. Só a FPF que ainda não evoluiu nesse sentido, mas o restante foi um marco muito grande. Esses 3 títulos, por mais que seja polêmico para ambos os times, os 3 foram importantes para a história do clube, para o crescimento do clube. Muito bem, estamos chegando aí no final de mais um Futebol Apaixonante. Agradecer aí o Silas, o Lele e a Aline tiveram problemas, porque tá um trânsito em São Paulo que vocês não têm noção. Agora são 8h12, o Silas tá até no serviço, ele nem acabou saindo do serviço, mas tá aqui conosco, né, participou aqui com a gente. Agradecer aí, Silas, você aí que está aí aproveitando, né, voltando aí ativa, né, já em 2022, aí já nesse 4 de janeiro, já passou a ressaca do Réveillon, né? Já tá mais tranquilo.
Sim. Aí agora vai acompanhar o nosso futebol apaixonante. Já tivemos o programa sobre os 20 anos do Penta. Ainda teremos, se eu não estou enganado, no final de semana teremos a Copa do Mundo de 2022 com o nosso querido Thomas Lagoa aí na apresentação. Mas por hoje é só. Agradecer, Silas, primeira vez, espero que seja a primeira de muitos programas de futebol apaixonante aqui contigo, certo? E é isso, rapaziada. Nos vemos numa próxima, tá bom? Sou Bruno Scacciotti, foi um prazer estar no comando dessa transmissão. E valeu, até